Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um. Que o Senhor venha levar a paz, a saúde e o entendimento a cada um. Que a igreja venha estar atenta ao que está por vir, o que há de acontecer nos últimos dias. Onde a palavra do Senhor, lá no profeta Amós, nós somos alertados que muitas das vezes nós estamos distraídos com as coisas deste mundo, onde, glória a Deus, aleluias, nós deixamos de buscar, de meditar, para assistir filmes, novelas, estar em redes sociais, onde vai haver um tempo onde nós vamos buscar a palavra do Senhor e não vamos achar, onde vamos ter sede de Deus e não vamos ter como beber desta água, que é aquele que não busca, aquele que não busca ter entendimento e aprender de Deus e viver o que Deus está ensinando, que bebe segundo os conselhos do seu próprio coração, achando que o que A e B diz é certo, e não dando crédito à palavra de Deus, esses vão padecer e sofrer as consequências, o dano da segunda morte. Porque a palavra diz que aquele que busca o Senhor cedo, e Ele ama os que amam a Ele, o acharão. E eis que cedo venho e pegarei muitos de surpresa. A palavra do Senhor continua nos dizendo em Apocalipse 3, que o Senhor Jesus nos alerta e nos orienta a guardar o que nós temos de Deus, para que ninguém tome a nossa coroa, porque podemos ser deserdados por Deus por causa da rebeldia e a desobediência, amém? Então a palavra fica bem clara no livro do profeta Amós, no capítulo 8, do versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, aleluias, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, glória a Deus, não fome de pão, nem sede de água, glória a Deus, mas de ouvir as palavras do Senhor, amém? Eis que virão dias, diz o Senhor, Jeová, Deus, em que enviarei, Deus enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, amém? Então eu deixo essa meditação para a igreja, que venham buscar, meditar, orar, se desencantar deste mundo enganadouro, porque o inimigo sabe que o fim dele está chegando, onde ele está investindo para que as pessoas fiquem desapercebidas, que parem de orar, desfaleçam na fé, porque Deus sabe, Ele sabe e Deus sabe que nós apostatando de Deus, renunciando à nossa fé, onde a palavra fala em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, então ele investe em tudo que desagrada a Deus. O inimigo, ele é o contrário das coisas de Cristo, e o mundo está cheio de anticristo. A palavra nos fala que o espírito do anticristo já está entre nós, aleluias, glória a Deus. Então, muitos estão dando ouvido ao que o ser humano fala, mas não estão dando crédito ao que Deus está falando. O intuito e o projeto de Deus não é de destruir o ser humano, é de salvar. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. E poucos estão dando ouvido à palavra de Deus. Mas vai chegar um tempo em que muitos vão ter fome e sede da palavra do Senhor e não vão achar. Aleluia, glória a Deus. Veja como é sério o que está para acontecer. Houve um tempo que a Igreja Católica, no passado, ela baniu a Bíblia, ela proibiu das pessoas terem entendimento. A cidade foi destruída por falta de entendimento e de sabedoria. A palavra nos fala em Tiago capítulo 1, que nós devemos pedir sabedoria a Deus com fé, crendo, não duvidando, que Ele nos dá liberalmente. A palavra nos fala em Tiago capítulo 4, que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. A palavra continua dizendo em Tiago 1 que nós temos que pedir sabedoria com fé, não duvidando, porque o homem que duvida, o ser humano que duvida, não alcança de Deus coisa alguma. É que nem a onda do mar, que fica para lá e para cá e não sabe para onde vai. Então, glória a Deus, aleluia. Eu deixo este alerta aqui da parte do Senhor, que a igreja busque mais, ore mais, porque o Senhor disse que mais antes seja frio ou quente, porque se for morno, o Senhor sente vontade de vomitar. E o nosso pai chegar ao ponto de ter nojo de um filho, é porque ele está muito desapercebido, ele mornou, esfriou, desfaleceu. Onde o Senhor nos fala para nós ter bom ânimo, né? Porque Ele nos sustenta com a destra da tua justiça. Isaías 41:10. Tem de força e bom ânimo. Josué 1:9. Onde fala também lá em Josué 1 que nós não apartemos o livro desta profecia da nossa boca nem dos nossos olhos. Antes meditemos nela de dia e de noite, para que tudo na nossa vida vá bem. Então, obediência tem consequência e desobediência também tem consequência. A consequência da obediência é boa, mas a consequência da desobediência é terrível, é dolorosa, é um eterno sofrimento. Então, escolha hoje estar na obediência para que você venha receber as boas consequências e colher os bons frutos. Amém? Então deixa essa meditação, compartilha esse vídeo, dá um like lá, inscreva-se no canal, aperte em todas, para que o canal venha crescer e a palavra de Deus ela venha alcançar mais vidas, porque existem muitos que precisam ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? A palavra fala lá em Apocalipse 20, do versículo 13 em diante, onde chegará um tempo, glória a Deus, aleluia, que o mar dará conta dos seus mortos, e o inferno e a morte também. E aqueles ressuscitarão para serem julgados. E os que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago que queima e arde com enxofre. Glória a Deus, aleluia. A palavra continua dizendo, confirmando do Apocalipse 20, 13 em diante, Daniel 12, onde lá nos alerta que muitos ressuscitarão para a glória eterna e muitos ressuscitarão para o castigo e desprezo eterno. Onde é que você tem se colocado nesta posição? Dos que vão ressuscitar ou não ver a morte, porque a palavra diz que muitos dos que estão aqui não verão a morte, mas verão a glória de Deus. João 11:40, se nós crermos e obedecermos, não é só crer. Muitos são enganados por Satanás quando dizem eu creio em Deus, Deus vai me salvar.
não é assim, porque a palavra continua dizendo que a porta larga leva o caminho da perdição e do sofrimento eterno, e a estreita é que leva a salvação e a vida. Então, igreja, vamos acordar, vamos nos atentar. O que eu prego para vocês, eu prego para mim também, porque eu também sou ser humano. E Deus vem falando comigo sobre eu estar buscando, não desfalecer, guardar o que Ele tem me dado. E eu venho passar para a igreja, que a igreja também guarde o que Deus tem lhe dado. Escreve na tábua do teu coração, onde ninguém toma, ninguém tira a herança que o Senhor lhe deu. Mas se você não escrever na tábua do seu coração, igreja, se você for como aquela semente que cai no meio do espinhal, que quando vem os problemas sufoca a palavra e vocês acabam esquecendo. A consequência da desobediência pode ser muito dolorosa e talvez não haja tempo nem de se arrepender, porque o amanhã pertence ao Senhor. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, se assim Ele permitir, porque todos os dias somos entregues à morte. Mas pela misericórdia do nosso Deus, aleluia, nós não somos consumidos. Amém? Então medita lá, busca, levanta na madrugada, fala com o Senhor. Quando não tiver mais nada para falar, pede ao Espírito Santo que ore por vós, que Ele leva para Deus tudo o que nós necessitamos. Porque Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Então, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha lhe dar sabedoria, entendimento, vigilância, olhos espirituais, para que assim, quando o nosso Senhor chegar, Ele não nos encontre dormindo o sono da morte, porque muitos estão dormindo o sono da morte, e esse sono da morte, ele é consequência de inferno, entendeu? Muitos estão deixando de buscar a Deus para se distrair com as coisas deste mundo, com assuntos que não é proveniente de Deus. Então vigie, renuncie a si mesmo e siga o Senhor em espírito e em verdade. Se arrependa, peça perdão, perdoe, ame até os que vos odeiam. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus.